Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam muito bem-vindos. Essa é a disciplina de História Moderna. Nós estamos começando agora a nossa primeira teleaula, Transformações Culturais na Europa no início da História Moderna. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos. Vou acompanhar você ao longo dessa disciplina, que é uma disciplina bastante interessante. E a gente pode começar com uma questão para você, para os dias de hoje. Você se considera moderno? Ou você prefere ser chamado de antiquado? Antiquado é uma palavra meio feia, né? Talvez clássico, conservador, ou talvez cringe, né? Não sei. Será que falar cringe já ficou cringe? Bom, de qualquer forma, todos nós podemos dizer, a gente pode dizer que todos somos modernos, de certa forma. Por um lado, todos nós somos modernos. Por quê? Foi a época moderna, isso que nós convencionamos chamar de época moderna, que aconteceram eventos, processos, transformações que fundaram a época contemporânea. Por exemplo, o sistema dos estados modernos, dos estados nacionais começam a se formar na época moderna. A ideia de democracia como sistema principal de governo, o capitalismo industrial, que é o método econômico que hegemoniza o mundo hoje, industrial e financeiro, também emerge na época moderna. A ciência como forma de produção de conhecimento hegemônica, tudo isso emerge gradativamente ao longo da época moderna e se consolida na época contemporânea, ou seja, molda o nosso mundo em que vivemos. Portanto, todos nós somos, de certa forma, por esse ponto de vista, modernos. Agora, por outro ponto de vista, jamais fomos modernos, para utilizar o título de um livro do Bruno Latour, um grande pensador, historiador das ciências. Por que ele diz que jamais fomos modernos? Por que eu posso dizer que jamais fomos modernos? Em primeiro lugar, porque muitos dos princípios emancipadores que surgiram na filosofia moderna, de liberdade, igualdade, fraternidade, muito bem expresso na Revolução Francesa, até hoje eles não foram completamente implementados no mundo, da forma como os pensadores modernos elaboraram esses pensamentos, certo? E por outro lado, de certa forma, boa parte do mundo nunca foi moderno efetivamente, das pessoas que existem no mundo. Por quê? Esses eventos que nós consideramos modernos, eles aconteceram, e essa época moderna, o que nós denominamos de época moderna, aconteceram basicamente em eventos da Europa. Boa parte da nossa divisão histórica que nós fazemos inclusive para as disciplinas do nosso curso, ou mesmo para as aulas no ensino médio e no ensino fundamental, elas são baseadas em eventos europeus. Então, o que a gente chama de época moderna aconteceu especialmente para as pessoas na Europa. Tá? Como eu trago a linha temporal no quadro agora para você, a gente tem no quadro uma linha temporal que demonstra como que a cronologia que nós utilizamos no nosso curso, em geral na história, e como que ela tem características eurocêntricas. Repare, primeiro lá o período da pré-história humana, que vai de mais ou menos do surgimento do Homo sapiens, antigo 350 mil, até os anos 5.000 a.C., 5.000 anos atrás, na verdade, que é onde se desenvolve a escrita, provavelmente ali na região da Suméria. Ou seja, é numa região euroasiática, próximo à Europa, ali na Ásia, mas próximo da Europa, que marca o fim, um evento ali que marca o fim da época da pré-história, que nós chamamos de pré-história. Depois vem o período antigo, também todo demarcado o seu fim é demarcado pela queda do Império Romano, no centro, no coração do que era a Europa naquela época. Depois começa o período medieval, que se encerra com a queda definitiva do Império Romano em 1453, com a queda de Constantinopla, a parte oriental do Império Romano, pelo ataque dos otomanos, que tomam a cidade de Constantinopla. E aí, normalmente nós utilizamos isso para dar o fim à Idade Medieval. E a Idade Moderna acontece com o evento europeu e termina também com o evento europeu, que é a Revolução Francesa de 1789, certo? Então, aí depois a gente segue para
Idade Contemporânea. Então, de certa forma, nós, a boa parte do mundo, não foi moderna no sentido de ter vivido diretamente os eventos que se caracterizam como época moderna. Tá? Porque eles aconteceram predominantemente na Europa. De qualquer forma, é muito importante a gente conhecer esses eventos que ocorreram na Europa, os processos que aconteceram na Europa nesse período, né, da Idade Moderna, do século XV até o século XVIII, porque boa parte desses eventos e desses processos, eles se espalharam para o resto do mundo posteriormente. Tá? A gente foca principalmente a nossa aula, nosso curso de História Moderna, em coisas que aconteceram na Europa e nesse primeiro processo de expansão desses processos que iniciam na Europa, que vão começar a abarcar outros pedaços do mundo, como a América, a África e a Ásia como um todo. Tá? Então, a primeira ideia que nós temos que ter na cabeça é essa. O nosso curso ele tem uma perspectiva, tem um foco. Tá? É o único foco que pode ter? Não. Mas o nosso foco é a Europa e a expansão da Europa para o resto do mundo. É isso que orienta as nossas teleaulas do curso de História Moderna. Então a gente precisa conhecer as principais características da Europa antes dessa transição ali, esse processo de transição da Europa medieval para a Europa moderna, para compreendermos a fundação da Europa moderna. Mentalidade prática, medieval e renascentista. Para compreendermos o surgimento da época moderna na Europa, é fundamental a gente entender, de forma geral, as mentalidades, como que as pessoas pensavam na Europa no final do período medieval e como eles passaram a pensar e agir, né, mentalidade e práticas, no início da época moderna. E a gente consegue fazer um contraste e compreender por que é possível falar, olha, tem uma transformação aqui. Sempre lembrando que nunca é uma ruptura definitiva. Não dá para falar foi um ano que aconteceu a transformação absoluta. Não, é um processo lento, mas a gente consegue caracterizar as diferenças entre os dois períodos, o período medieval e o período moderno. Como, professor, você faz isso? Bom, no quadro eu trago algumas características iniciais para você. Primeira questão, da mentalidade medieval. Ela é muito marcada pelo pensamento mágico, que eu já explico, a hegemonia da religião católica, que eu já comento também com calma, e uma cultura oral, porque boa parte das pessoas nesse período na Europa eram analfabetas, não eram letradas em nenhuma língua, nem na sua língua nativa, certo? Não é à toa que a Igreja Católica, para se comunicar com as pessoas, utilizava muito dos vitrais com desenhos. E não necessariamente com a cultura oral e com a cultura imagética, né? Para poder se comunicar, explicar as coisas. Por isso que muitas igrejas medievais tinham pinturas e vitrais para ser pedagógico às pessoas que não sabiam ler. Isso gradativamente vai mudar na época moderna, como nós veremos. Mas, de qualquer forma, a Igreja Católica, de certa forma, hegemonizava a forma de pensar das pessoas, ou seja, você tem que se comportar como a Igreja Católica indica, como os bons exemplos dos santos, para quando você morrer ir para o céu. Hegemonizar não significa que todo mundo pense igual, tá, turma? Significa que ela pressiona, ela põe um peso sobre a forma de pensar das pessoas, certo? E o pensamento mágico, o esoterismo, era muito forte também. Pensamento mágico é basicamente você entender que há um sobrenatural, há coisas que você não consegue tocar, que você não consegue ver, há um sobrenatural, e você é capaz de manipular esse sobrenatural para mexer na vida das pessoas, né? Fazer mágica, basicamente. Tá? Mexer com o sobrenatural e fazer mágica. Um exemplo clássico para entender a diferença de como as pessoas tratavam determinados eventos é o famoso fogo fato, o fogo de Santo Antônio. Os cemitérios mal preparados, quando os corpos são enterrados com pouca profundidade, no processo de decomposição eles soltam gases,
né? E esses gases são inflamáveis em contato com o oxigênio, certo? E aí dava faísca, saía pequenas chamas das tumbas. Ora, eu expliquei o nosso pensamento contemporâneo, né? O pensamento depois da modernidade, que são gases químicos. Na época medieval, aquilo ali era o fogo da purificação das almas, era o sobrenatural se expressando. É por isso que eu digo, há no período medieval, e começa isso a mudar gradativamente no período moderno, essa onipresença do pensamento mágico, da hegemonia católica e da cultura oral e imagética. Outra característica do período medieval, que depois vai desaparecer gradativamente a Idade Moderna, é o que eu trago no quadro para você, que é a questão das sociedades provincianas e da insegurança. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, além de temer não ir para o céu, caso não seguisse o exemplo dos santos, os bons exemplos da igreja, a violência campeava, era muito forte, sejam por causa de guerras, de revoltas, de saques, de roubos e também das doenças, tá? Então a insegurança era muito forte e eram sociedades muito fechadas em si mesmas, muito provincianas, era muito difícil se deslocar de um lugar para o outro e ter informações de um lugar para o outro. E esse mapa aqui do século XII, um dos mapas mais assim elaborados do século XII, demonstra também, inclusive, repare, pelo escrito aqui, olha, eu tive que virar ele de ponta cabeça para você conseguir compreender mais ou menos o que é esse mapa. Isso aqui é o máximo que um europeu conhecia do mundo nessa época. Tá? A Europa está aqui, mais ou menos nessa região aqui, tá? A Ásia está para cá. Repare que se a Europa já está bastante distorcida e eles desconheciam, porque eram europeus, bastante a Europa, a Ásia é completamente deformada e embaixo aqui a África, né, que parece se estender até o final da Ásia. Isso era o máximo de conhecimento de um europeu sobre o mundo. Era um dos mapas mais elaborados, tá? Por um europeu, e capaz de descrever o mundo tal como eles conheciam. Então, repare, eram pequenos mundos fechados em si mesmo, das várias regiões da Europa, e o máximo que se conhecia de torno da Europa era muito pouco. Tá? Fernando Brodel, um grande historiador, falava que a Europa havia um pequeno mundo ali que cercava esse laguinho que era o Mediterrâneo, né? Para a gente é um laguinho, mas para eles era o lago do mundo. O que é em volta do Mediterrâneo se conhecia, fora dali havia um total desconhecimento. Avançando mais um slide, a gente tem o processo, eu destaco aqui o processo de surgimento da cultura modernista, do modernismo tentando gradativamente rompendo com essa mentalidade, com as práticas medievais. Tá? Em primeiro lugar, tende a surgir na Península Itálica por causa do legado romano. A gente tem a ideia de que depois da queda do Império Romano as cidades se dissolveram completamente. Não é o caso das cidades europeias, das cidades italianas. Elas diminuíram bastante, mas para você ter uma ideia, a Itália no século XIII, ela tinha 21 cidades, a região da Itália, 21 cidades com mais de 10 mil habitantes. Se você for cercar outros pedaços da Europa, a França talvez tenha mais cidades com mais de 10 mil habitantes, tem ali por volta de 15. A Inglaterra tinha 2 cidades com mais de 10 mil habitantes no século XIII. Mas a Itália tinha 21 com mais de 10 mil habitantes, porque ainda permaneceu as grandes cidades romanas ali. E a cultura romana também é muito forte ali. E não é à toa que ali surgem os outros pontos principais que eu destaco para você no quadro, que é a questão do crescimento urbano. É ali que vai ter um crescimento muito rápido depois do fim da peste negra. Tá? O crescimento urbano é muito rápido, peste negra do século XIV, e comercial, fazendo a ligação entre a Europa, os árabes e a Ásia como um todo. Tá? Ali via cidades de Gênova, Veneza, etc., que eram os grandes pontos comerciais. E ali começa um crescimento urbano muito grande, a ascensão da burguesia, e essa burguesia vai fazer o processo de mecenato
que vai ser fundamental para a ruptura da cultura medieval e o início do surgimento da cultura moderna. Como assim, professor? Mecenato? Certamente você já deve ter ouvido falar dessa palavra. É a burguesia italiana, principalmente, depois se espalha pelo resto da Europa, que começa a financiar pensadores, escritores, intelectuais em geral, inventores, pintores, para desenvolver coisas novas. Com o dinheiro que essa burguesia tinha ganhado com o comércio, que juntava a Europa, a Ásia e, de certa forma, a África também, eles financiavam pessoas para simplesmente ficar inventando coisas e produzindo obras artísticas. Isso era o mecenato. Isso foi fundamental para romper a cultura medieval e começar a introduzir uma cultura que nós denominamos de moderna. Renascimento. Então você sabe que na região da Itália, você vai ter um desenvolvimento, no final da época medieval, vai ter um grande desenvolvimento ali do comércio e crescimento urbano, buscando o legado do Império Romano, porque ali as cidades não diminuem tanto quanto no resto da Europa, e ali vai começar o processo de mecenato. A burguesia, com dinheiro, financia pensadores, inventores. Para quê? Para ela fazia isso porque ela também ganhava status sociais com esse financiamento. Ela podia dizer, olha só como eu sou chique, como eu sou sofisticado, como eu sou superior, inclusive melhor do que essa nobreza aí, porque eu crio coisas. Eu invento, tenho invenções, faço obras de arte, faço capelas maravilhosas da igreja, etc, etc. Tá? E é esse processo que vai gerar o que a gente chama de renascimento. Tá? O renascimento, o que seria? No quadro eu trago a definição, a definição básica do renascimento. O renascimento foi um movimento cultural ocorrido entre os séculos XIV e XVI, que transformou as formas de pensar e agir dos europeus, iniciando na Itália, mas se espalhando por boa parte da Europa. Tá? Então é um movimento cultural que transforma as formas de pensar e agir. Vamos ver algumas características das coisas que mudaram com o Renascimento, né? Quais foram as novas formas de pensar e agir que surgem com o Renascimento? Primeiro ponto aqui, antropocentrismo e humanismo. Período medieval, de certa forma, resumidamente, as pessoas acreditavam que o conhecimento do mundo vinha de Deus. Então havia o teocentrismo e você teria que ouvir o que os enviados de Deus na Terra, o Papa, o Rei, os padres, os nobres, dizem para você entender o mundo, tá? Porque esse conhecimento vinha direto de Deus. O antropocentrismo, o humanismo, é muito importante destacar isso, ele não nega a religião, tá? Ele não nega a existência de Deus. O que ele diz é, olha, Deus criou o mundo, criou regras de funcionamento para esse mundo e deu ao ser humano a capacidade de entender essas regras. Então, o ser humano é, digamos assim, a maior invenção de Deus. E Deus deu autonomia para o ser humano conhecer o mundo e agir sobre o mundo. Certo? Então, ele não nega, mas ele não nega Deus, não nega a religião, mas coloca o ser humano como centro, foco para conhecer o mundo. Tá? E atrelado a isso, tem outra característica do Renascimento, começa a emergir no Renascimento, que eu trago no quadro para você, e se desenvolve depois, posteriormente, no quadro eu aponto aí o racionalismo e o empirismo como características também do Renascimento. Tá? O racionalismo é a ideia de que há uma ordem lógica no mundo, que há regras de funcionamento do mundo e que o ser humano tem na sua mente essas regras também. Ele consegue conhecer essas regras. Então, repare que está ligado na noção anterior. E também o empirismo. Tá? O empirismo é a ideia de que eu preciso conhecer o mundo para provar o que eu digo. Eu não posso acreditar no sobrenatural. Tá? Eu tenho que acreditar naquilo que é natural, naquilo que consigo comprovar empiricamente. Tá? O racionalismo e o empirismo eles conflitam durante toda a época moderna e quem vai, de certa forma, unir eles no final da época moderna é esse senhor aqui, ó, Kant. Tá? Porque os empiristas e os racionalistas, os racionalistas vão dizer
que o conhecimento já é inato à mente humana, conhecimento da ordem do mundo, e os empiristas dizem que não. O ser humano compreende o mundo a partir das sensações, mas de certa forma eles vão se cruzar e vão se complementar com Kant já no final da época moderna. Outra característica do Renascimento é o individualismo e a distinção social, que tem tudo a ver com a questão do mecenato. Tá? O Renascimento rompe com aquela ideia de divisão social de plebe, nobreza e tenta, pelo menos, romper, tá? Plebe, nobreza e clero, né? Que se você nasce num desses estamentos, o que te identifica é o estamento que você nasce. O Renascimento vai destacar as pessoas pelas suas características individuais e vai buscar a distinção social, marcar uma presença no mundo. Há nesse processo uma reapropriação da cultura greco-romana, né, a retomada das pinturas, dos filósofos gregos romanos, com a intenção de fortalecer todos esses pensamentos aqui. E, finalmente, principalmente na pintura, na arquitetura, de certa forma também, a busca pelo naturalismo, tá? E pelo realismo, que não são necessariamente a mesma coisa. O naturalismo é buscar pintar ou criar características que são refletidas na natureza, mas elas não precisam ser necessariamente realistas, elas podem ser idealizadas, tá? O corpo humano idealizado, natural, né, com os músculos detalhados, com os dedos detalhados, mas idealizado, não algo que se encontra facilmente na natureza, mas um ser humano superior. O realismo já é aquela busca pela realidade efetiva, né? Todas as características estão, de certa forma, no Renascimento. Fica muito evidente isso nessa pintura, a Escola de Atenas, de Rafael, tá? Que mostra como a matemática acaba parando, o racionalismo acaba parando na pintura, com a busca do ponto de fuga, né, para dar profundidade às pinturas, que ganham muita profundidade nesse período, os detalhes do realismo nas mãos, nos pés, nas expressões, o individualismo, né, que ele tenta pintar vários filósofos antigos, e isso já retoma também a retomada do período greco-clássico, né, greco-romano clássico. E cada um desses filósofos tem características próprias, né? Epicuro aqui e o Sócrates e o Aristóteles, para marcar a individualidade, as características individuais de cada um desses filósofos. Tá? Outro elemento fundamental desse período são as invenções, tá? Que vai marcar bastante o Renascimento e vai ajudar, de certa forma, a mudar a tecnologia moderna e dar novas capacidades do ser humano a agir no mundo com essas invenções, com essas tecnologias. As contas dobradas, que hoje é muito natural, né? Qualquer empresa tem a ideia do que entra, dos valores que entram, e em contrapartida dos valores que saem, né? A ideia de contas dobradas surge no Renascimento. Nesse período também o mercado financeiro começa a emergir, principalmente na Holanda, com princípios de bolsas de valores, né? O relógio mecânico, que é do século XII, mas é no Renascimento que nasce, que começa a ser utilizado com frequência, tanto para